muitas vezes o nosso inimigo somos nós mesmos, faz muito sentido, porque eu poderia parar. Olá, seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados que estão numa trajetória inspiradoras. E nessa conversa a gente vai compartilhar com você dicas e insights para você também poder aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejão e irei conduzir essa conversa. E o nosso convidado de hoje é o Arthur. Muito obrigado, Arthur, por estar participando aqui desse episódio com a gente. E se apresenta para o pessoal para a gente já dar início ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite, de estar participando do podcast desse episódio. Então, me apresentando, eu sou o Arthur Alvarenga, eu sou natural aqui do interior do Rio de Janeiro, no noroeste, fluminense da cidade de Itaperuna, precisamente. Atualmente, eu trabalho junto com o Guilherme, assim, indiretamente na Congressme. Hoje eu sou líder da parte de projetos, nossa, aqui nos eventos que a gente investe. A Congressme é uma empresa que promove eventos online, então eu lidero, negocio com alguns parceiros, faço todo esse meio campo entre a nossa empresa e a nossa parte de marketing, a nossa parte, enfim, de atendimento, de operações, com o nosso parceiro final, de modo que a gente consiga levar conhecimento e ganho técnico para as pessoas desde de todas as regiões do Brasil, até mesmo fora do nosso país. Então, esse é o que eu estou fazendo hoje. Além disso, sou formado em engenharia elétrica, mas sou apaixonado por marketing. Depois, acho que mais para frente a gente vai contar como que eu caí no marketing digital, nesse meio digital, e basicamente é isso, beleza? Bacana, Arthur, e realmente vem fazendo um trabalho incrível aí com essa ponte, entre a Congressme, os organizadores, e fora toda essa estrutura que você vem liderando. Por isso que eu te convidei aqui para a gente estar compartilhando um pouco dessa sua trajetória, de como que você conseguiu se moldar como uma pessoa e como profissional, e que elementos que foram esses que às vezes as pessoas podem se identificar e também sentir que estão no caminho certo, beleza? E para a gente começar, já, Arthur, eu queria entender de você, eu te conheço um pouco, como é que foi essa experiência do intercâmbio, Eu sei que você fez intercâmbio, como é que foi para você essa experiência, quais foram os desafios de estar lá, como é que foi isso para você? É muito legal falar do intercâmbio, mas eu acho que antes de entrar na parte que eu fui, de fato, peguei o avião, enfim, acho que a gente tem que pensar no antes, Então, a minha mãe tem uma frase, até o status do WhatsApp dela, que eu morro de rir com isso, mas ela fala que cada escolha é uma renúncia. E sempre na minha vida eu tive isso muito, muito claro. Então, para você fazer primeiramente um intercâmbio, você tem que escolher fazer um intercâmbio. E não adianta, baseado na sua, enfim, na sua realidade, você tem que moldar a sua experiência ali. Então, tentei vários processos, Eu estudava, apesar de ter bolsa do ProUni, eu estudava com uma universidade particular. Então, eu sempre tentava conciliar trabalho, atividades extracurriculares, tudo moldado para essa experiência, que é o meu foco sempre na faculdade, independente de qualquer curso que eu ia fazer. É muito difícil hoje você ter uma pessoa que com 18 anos saiba 100% de certeza o que ela quer fazer da vida. São, acho que, raras as pessoas que pensam assim. Então, eu sempre falei assim, não, se eu for para a faculdade, uma experiência que eu vou ter vai ser o intercâmbio. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, eu moldei o meu curso baseado nisso. Então, me envolvi em diversas atividades que me ajudariam a ter a experiência do intercâmbio. E tomei muitos não para Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. Até que surgiu uma oportunidade, que eu consegui pegar uma bolsa para estudar em Portugal, na cidade do Porto. E aí, até então, uma pessoa do interior do estado do Rio de Janeiro, a região mais pobre, de classe média que eu sou, nunca tinha entrado num avião, nunca tinha, não conhecia ninguém em Portugal, e eu moldei, falei, cara, eu vou fazer esse intercâmbio, e sempre me desafiando também, sempre vendo o que era prioridade para mim. Então, qual que era a prioridade para mim? Era estudar, então eu fazia um semestre da faculdade lá, que era a minha bolsa, até porque se eu não passasse nas matérias, eu teria que devolver essa bolsa para o banco. E também falar inglês. Apesar de ir para Portugal, você pensa assim, o menino quer falar inglês, mas está indo para Portugal. Mas tudo é sua determinação. Então, eu já busquei na moradia, por exemplo, não morar com brasileiros nem portugueses. E lá tem vários lugares que você consegue fazer isso, moldar essa experiência. E eu convivi muito com pessoas e consegui atingir um pouco desse objetivo, que é de voltar a falar inglês. E os desafios, basicamente, é tudo isso. Começa desde quando você faz essa escolha, não é fácil, a parte burocrática, visto, demora, aquele coisa de pesquisar passagem, o medo do desconhecido também,
né? E a cena que me marca muito, que eu desci em Madrid, deixei as minhas malas no aeroporto, fiz uma conexão de 24 horas em Madrid propositalmente, para já poder conhecer uma cidade já na ida, e eu não tinha chip de celular, não tinha nada, eu só desci do aeroporto, peguei o metrô e saí na Janela do Sol, que é uma estação que tem lá em Madrid, e é muito bonito, assim, porque ela é toda, enfim, ela toda moldada para te dar aquela visão que na hora que você sai, tipo, você vê aquele esplendor da cidade. Nossa, na hora que eu saí, eu me recordo das minhas pernas até me bambeavam na hora que eu subia aqueles caras, já ia vendo aquela arquitetura europeia. Aí eu falei, caraca, eu tô na Europa agora, tipo, agora o jogo começou, sabe? Agora é para valer. Mas assim, olhando para trás, eu vejo que nada foi insuperável, muito pelo contrário, sabe? Foram experiências muito válidas que contribuíram para chegar, né? Para me fazer chegar onde eu estou hoje. Então é uma experiência assim incrível para quem assim não descobriu ainda o que quer fazer. Eu abri mão de uma festa de formatura para poder ter o meu intercâmbio e faria de novo. E como é que era o dia a dia mesmo lá estudando? Como é que era essa rotina sua lá? Então tá, que a minha mãe não veja esse podcast, mas vamos lá. Assim, eu morei com um inglês e com uma eslovena, né? Então o meu foco sempre foi, né, cumprir o básico da faculdade, então voltar com conhecimento técnico, mas descobrir novas coisas. Então vou aprender com os portugueses, com meus amigos da Polônia, meus amigos ingleses. Então eu fazia de tudo um pouco, Guilherme. Em determinado momento eu queria viajar, eu ia lá e trabalhava. Então comecei a trabalhar num café chamado Casa Guedes, lá em Portugal. Trabalhei um determinado tempo. Depois ia, né, obviamente, para as repúblicas, então tomava um vinho, tomei todos os vinhos que você puder imaginar portugueses, né, porque é muito barato, então a gente aproveita também. Estudava inglês, eu fiz aula particular de inglês, foi o que eu mais estudei lá, foi inglês. Assim. Então era basicamente isso, acordava, tinha uma rotina de exercícios, né? Ia no mercado, fazia as coisas da casa, conversava muito com as pessoas, então sempre me colocava à disposição, né? Sempre combinava jantares. Então, essa semana vai ser o pessoal da Inglaterra que vai fazer o jantar, na outra semana a gente vai fazer um jantar brasileiro, com brigadeiro, caipirinha e etc. Então, sempre foi muito, sempre vivi isso de intercâmbio, né? Porque uma das coisas que eu vi com os meus colegas brasileiros, às vezes que iam 2 ou 3 da mesma universidade, é que a galera se juntava muito. É uma tendência nossa do ser humano se juntar, né, com quem a gente conhece e para a nossa zona de conforto, principalmente fora do país, no clima frio, né? Eu peguei outono e inverno lá. Então, eu acho que, por um lado, não conhecer ninguém me ajudou muito na rotina, porque eu entrei na rotina do pessoal que morava comigo, né? Então, foi basicamente isso. Ia muito para os laboratórios da faculdade, né, fazia as visitas técnicas e aproveitava, obviamente, festas da faculdade, etc. Sempre com muito, assim, eu não diria equilíbrio, eu desequilibrava. Então, no início, como eu precisava aprender muito inglês para me comunicar com as pessoas, eu estudava muito inglês e ficava tentando falar com a galera. Eu me lembro direitinho que eu cheguei sem saber o que era tired na Europa, eu não sabia. E, tipo, com um mês depois você já está falando o básico ali, você já consegue, né, desenrolar. E até que, por exemplo, 3 meses depois eu já estava trabalhando num café, falando inglês, ganhando gorjeta em inglês, me exercitando. Então, tudo eu acho que é isso também, esse desequilíbrio que a gente se coloca nessa saída dessa zona de conforto. Então, a minha rotina sempre foi pautada nisso, né, em sair da zona de conforto e moldar a minha experiência de acordo com o que eu queria viver ali. Bacana, Arthur. E uma coisa para compartilhar também que é isso que você falou, né, de quando você está em um ambiente, né, de você conseguir se comunicar com outras pessoas. Eu tenho, né, muito essa dificuldade também de estar num ambiente, conseguir me comunicar com mais pessoas, de ter esse feedback. E aí uma coisa que me ajudou muito como eu tô sempre, né, com a Maraia, né, a gente sai juntos e tal, ela acaba falando mais do que eu e eu acabo só entrando na onda ali. E a gente foi numa imersão bem bacana, numa imersão mais espiritual e tudo, e tinha várias pessoas. E aí, de propósito, né, a pessoa que estava gerenciando, né, a imersão, ela falou assim, ó, vocês que são casais, vocês não vão dormir junto e nem podem conversar juntos, ficar nas mesmas mesas e tudo mais. Então foi uma experiência para mim muito transformadora, que eu conheci várias pessoas incríveis, consegui conversar, realmente se abrir para conversar com outras pessoas e não mais junto ali com a Maraia. Então, eu acho, e é aquilo que você falou, a dor da zona de conforto, né? De você estar ali tranquilo e tudo mais, conhecer o novo. Acho também se abrir para aprender, né? Com qualquer pessoa também, acho que é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, né? Cada pessoa que você vai se relacionar, você tem muito que aprender. Então, acho que realmente você ainda foi forçado, né? Naturalmente, a fazer tudo isso.
E eu acho que isso foi bem transformador para você, né? Sim, e o legal é que as pessoas, quando veem que você está querendo aprender alguma coisa, né, uma nova habilidade, assim, então eles têm muita paciência, principalmente o Glenn, que era meu amigo em inglês, ele, como ele tinha um domínio maior da língua, então ele às vezes corrigia uma pronúncia minha, né, a gente sempre teve, foi isso muito aberto, assim, eu quero aprender, né, muitas vezes eu utilizava o Google Tradutor, eles falavam, não, não vai utilizar, tenta falar aí do jeito que você consegue, e foram várias as experiências. E, tipo assim, você vai vendo que ao longo do tempo as pessoas vão comemorando, né, os seus marcos ali, enfim. Eu não imaginaria, tipo, que 3 meses depois, assim, eu conseguiria trabalhar num café atendendo em inglês, sabe? Então, é muito legal isso, você vê que a sua evolução, justamente porque você se forçou, a vida, né, te deu isso, e você teve pessoas boas que te ajudaram também a crescer, né, no inglês. Bacana. E lá você ficou 6 meses? E aí, e aí lá você ficava numa faculdade? Como é que era aí? Você estudava em inglês, em português? Como é que era a parte do estudo mesmo? Legal. Então, quando eu fui para lá, eu optei por fazer duas matérias, só que lá tem uma coisa que a gente chama de aula prática, né? Você tem aula teórica num dia, depois você vai lá fazer cálculo, ou uma prática laboratorial. Então, eu peguei umas 4 matérias, se eu não estou enganando, e ficava 2, 3 dias na faculdade à noite. Mas lá tem a opção, por ser, né, pela Europa, eles têm um convênio, enfim, com todas as universidades, é como se eu saísse de Portugal, fosse estudar, né, numa universidade da Eslovênia, fosse a mesma coisa. Então, o que eles chamam de Erasmus lá, né, um intercâmbio Erasmus. Então, o governo de todos os países, a União Europeia, paga para as pessoas de lá estudarem em outras faculdades ao longo desse curso. Então, é natural para eles isso. Por isso que tinha muito gringo. Então, naturalmente, também tinha as aulas em inglês. Né? Eu, no primeiro momento, eu tive muita dificuldade de entender o português de Portugal, e eu tinha um professor que era da Ilha dos Açores, não sei se vocês conhecem, mas o sotaque dele era muito ruim e eu fiz uma disciplina só em inglês. Ah, e foi, inclusive acho que foi esse numa reunião que você mostrou, né, um vídeo dele falando. Realmente a gente acha que só por ser português vai ser fácil de compreender, né? É impossível, tipo assim, dos Açores é um português mais afrancesado, aí imagina, é um caos, você entendeu? Eu não entendia. E a nomenclatura também da engenharia, por exemplo, o K, lá a letra do alfabeto K lá não é K, é capa, então até você entender essas nuances, assim, você acaba viajando na aula mesmo, sabe? Muito bacana, Arthur. E como é que foi, falando da sua experiência lá, então, você visitou outros países, então, como é que você também pensou nisso para você conhecer mais culturas, conhecer mais lugares? Então, eu tinha uma coisa inegociável, que eu falava, a partir do momento que eu pisar em Portugal, eu vou, tipo, conhecer o máximo que eu puder do país, né, de Portugal, eu sempre gostei, mas eu também vou tentar ir, né, na Europa. E devido a esses meus objetivos, né, igual eu falei, de inglês, enfim, o euro também sendo muito caro, na época estava 4 e pouco, hoje eu nem sei quanto tá, ficava um pouco difícil, né, de viajar. Mas eu fui para duas cidades, né, foi Madrid e fui para também conhecer, na outra oportunidade, ali a Galícia, na Espanha, e em Paris. E assim, Paris foi uma coisa assim, indescritível. Primeiro porque eu dei uma sorte danada, né, como eu tinha visto. Então, basicamente, eu era residente, né, da União Europeia e era menor de 23 anos, você não paga para entrar em nenhum museu. Então, nenhum. Tipo, no Louvre eu não paguei, Caramba, que legal. no Museu das Armas, em Versalhes também eu não paguei. Então, eu entrei nesses lugares todos de graça. O único lugar que cobrava era para subir a torre. Mas aí você vai subir a torre para quê? É a graça, não vai ver a torre de lugar nenhum. Mas Arco do Triunfo, enfim. Então foi muito legal. Fiquei, acho que uma semana, 5 dias ou uma semana, não me recordo direito. Né? E foi muito bom. Deu para conhecer assim, bastante coisa, sabe? É uma cidade muito linda. Muito bom, E em Arthur. Madrid, E em Madrid eu dei uma sorte também. Na ida, não. Na ida eu dormi em aeroporto, bem nível estudante mesmo. Mas na volta, o que eu peguei? Eu peguei uma escala de 1 hora, né, com a mesma companhia aérea. Aí o meu voo no Porto para Madrid atrasou e eu ganhei um dia no hotel 4 estrelas lá da companhia aérea. Então, assim, né, os humilhados foram exaltados no final. No último dia de viagem, deu para curtir um quarto bem bom lá em Madrid. Muito bom. Eu acho que realmente, né, foi como você falou,
foi uma experiência muito boa, mas que veio de vários desafios que você teve que enfrentar, né? Desde aquele primeiro processo para conseguir até para você chegar lá. E aí, acabado então esses 6 meses, você retornou, finalizou seu curso. E aí, falando agora um pouco, né, mais do presente aí, como é que foi para você ingressar em outra área que não é engenharia elétrica, né? Como você falou que você fez. Como é que foi para você nessa transição? Como que você veio para o marketing? É legal. Então, ô Guilherme, esse mundo digital, assim, eu sempre, desde a adolescência, eu sempre tive contato, né? Assim, nunca tinha desenvolvido nenhum produto ou nada disso, mas eu conhecia figuras marcadas, né? Érico Rocha e etc. Já conhecia o conceito de fórmula de lançamento. E antes de ir, né, para o intercâmbio, eu fiz aqui, junto com a Congresso, meu CONEM, né, o de empreendedorismo, só que eu deixei no forno, assim, né, ainda a empresa estava nascendo, muito dos processos ainda, eu lembro que era bastante novo isso para mim, e eu acabei não dando conta mesmo, e fiquei com aquilo na cabeça, assim, falei, caraca, é uma oportunidade, eu ainda fui ingrato com o Luiz, né, que foi uma das pessoas que assinaram a minha carta de recomendação para do meu intercâmbio. Eu falei, cara, mas tipo, quando eu voltei, eu já estava fazendo um processo seletivo para uma multinacional de engenharia no Rio, tá? Na área de petróleo. Eu já tinha começado a fazer as entrevistas lá em Portugal. Cheguei nos 5 finalistas mais de 5.000 pessoas. Eu cheguei nos 5 finais. E aí, com a pandemia, o processo foi todo encerrado. E eu me recordo, Guilherme, assim, muito claramente, no dia que eu vi, no dia que eu cheguei dessa entrevista do Rio, chegando aqui em casa, eu vi o meu irmão fazendo uma live. E aí eu falei assim, caraca, o meu irmão tem um conteúdo bom assim, né? Por que a gente não pode conhecer a Congresso já? Aí marquei a reunião e, de fato, rolou o Congresso. Graças a Deus foi um estrondo, né? Até hoje a gente tem uma marca muito boa desenvolvida em conjunto. E aí o Luiz surgiu o processo seletivo da Congresso e eu migrei. Mas já havia um desejo desde a faculdade, assim, a gente acha, né, que a mudança ela é um evento, mas ela não é, ela é um processo. Então, desde o início da minha faculdade, como não tinha estágio aqui em Itaperuna, eu sempre moldei a minha experiência para essa parte de negócios. Então, fui criar uma empresa júnior com o pessoal, fui o primeiro presidente, a gente ganhou vários prêmios com a empresa, né? Então, assim, a minha experiência para essa parte de negócios mais digitais ou inovação, tecnologia, já estava sendo moldada desde o início da faculdade. E aí é aquilo, né? Quando você está preparado, surge a oportunidade, você, como diz as gírias do futebol, né? Você domina no peito, sai jogando o útil, o agradável e você vai evoluindo, né? Isso é até uma coisa que eu queria te perguntar, porque você falou que o Luiz te recomendou, por exemplo, para você ir para o estágio e até foi uma recomendação para você entrar na Congresso. O que você viu que você fez lá atrás que realmente te fez ser uma pessoa diferente em meio a tantos, né, colegas de faculdade, que realmente te fez se destacar? O que você acredita ali que te moldou, né, a ser um profissional diferenciado? Sim. Ô, Guilherme, eu acho que isso pode soar um pouco estranho. Igual eu falei, eu não acredito muito no equilíbrio, né? Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que você tem que desequilibrar. Então, eu sou uma pessoa muito competitiva. Não significa que eu vou passar por cima dos outros, não é nada disso. Mas eu sou muito analista da maioria e analista das tendências. No sentido do quê? Pô, você entra numa turma de engenharia hoje, a maioria ali só quer passar e ir para casa, né? Só quer passar e ir para casa. E isso, às vezes, eu vejo o quanto isso prejudica, por exemplo, a pessoa tem dificuldade para passar em cálculo. É natural você ter essa dificuldade, mas passar em cálculo não pode ser o fim da sua faculdade, né? Você tem que estar pensando em outros projetos. Então, se você quer fazer alguma coisa a mais, você quer ir para o intercâmbio, você tem que ter outra atividade, você tem que ter mais interessante. E eu sempre pensei na lógica do recrutador. Se o recrutador vai me contratar, que habilidade que eu tenho que ter? Né? E aí, antes mesmo da pandemia, igual eu falei, que eu conheci o meio digital na minha adolescência, eu já sabia que era uma oportunidade, uma fonte de receita, né? Eu sabia que o digital, quando viraliza, ele, né, potencializa os seus resultados. Então, eu sempre estudei. Falei, mesmo se eu for engenheiro, eu tenho que conhecer isso aqui, eu tenho que saber uma maneira de captar meus clientes, eu tenho que, enfim, eu tenho que estar na frente dos outros. Basicamente, né, o mercado de trabalho é isso, né? Você tem que ser melhor, né, cada dia mais. Bacana. E uma coisa para compartilhar que eu também sou muito competitivo, né? Isso veio muito dos esportes lá atrás, quando criança. Comecei praticando xadrez,
né? Cheguei aí para os jogos, né, estaduais daqui do estado de Rondônia. E sempre gostei muito, né, dessa parte competitiva mesmo, de ganhar e tudo. Depois migrei para handball, também fui para o estadual. E depois, por último, aí aonde estou até hoje aí praticando basquete. Então também já ganhei vários campeonatos, já competi muito. E sempre nisso você falou, gosto de ganhar tudo, seja uma pelada ali com os amigos, jogando, né, por lazer. Gosto sempre de dar o meu máximo e ganhar. E não é à toa que quando começou nessa parte profissional também, vi essa oportunidade, como você falou, do marketing digital e vi uma maneira de crescer, de ter resultados. E depois eu comecei a perceber que em alguns momentos o jogo ali era mais eu contra eu mesmo, né? É mais uma competição comigo mesmo, sempre tentando crescer, evoluir. E foram algumas coisas que me ajudaram, né, hoje a estar sempre não satisfeito com o meu trabalho, sempre buscando essa evolução constante. Sim. Ô, Guilherme, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu sei que você é de Rondônia e também não sei se você compartilha do mesmo sentimento que o meu, né? Apesar de estar no estado do Rio de Janeiro, a gente está numa região muito afastada, muito pobre, né? E isso que você falou para mim, né, que muitas vezes o nosso inimigo somos nós mesmos, faz muito sentido, porque eu poderia parar, sabe? Eu poderia ficar conformado com a minha realidade, né? Eu poderia ter estacionado aqui, ter me contentado com um diploma e depois, né, enfim, estar, não sei, desempregado ou trabalhando em algo que eu não goste, né? Mas eu nunca parei, nunca, eu sempre pensei além das minhas possibilidades. Foram inúmeras vezes, né, que eu briguei com os meus pais, com a minha mãe, no sentido de sair de Itaperuna para ir fazer curso em São Paulo. São 12 horas de ônibus. Então você tem que pagar um certo preço, né, para poder chegar nessas coisas. E muitas das vezes foi o que você falou, é a nossa preguiça, é o nosso medo, né? E eu acho que quando a gente pratica algum tipo de esporte, né, ou tem disciplina relacionada em alguma outra coisa, você consegue, de fato, superar isso. Você entende que é uma etapa. Né? Eu falo isso com a minha mãe. Eu falo, mãe, às vezes eu vejo pelo meu irmão, assim, né, que às vezes foi morar fora, eu falo, mãe, é uma experiência muito boa, porque te dá uma coragem, né? Para mim, assim, quando eu vi, trazendo de volta o tema do intercâmbio, quando eu vi aquela arquitetura em Madrid, que eu me dei conta que eu estava sozinho na Europa, que eu precisava me virar de algum jeito, cara, você amadurece, tipo assim, coisa de 10 anos em um segundo, entendeu? Tudo aquilo que você passou para chegar até ali te constrói para você enfrentar aquele problema, né? E a gente começa nessas pequenas coisas, né? Eu penso assim, em tudo que eu tento fazer, eu tento dar o meu melhor, e aí não é um clichê, né? Porque eu penso, de fato mesmo, e acredito nisso, que se a gente é bom nas pequenas, a gente é bom nas grandes também. Então, eu tento me preparar nas pequenas coisas para quando vem a oportunidade, quando vem os maiores desafios, eu esteja minimamente pronto para superá-los. Exato, eu acho que outra coisa que você colocou aí que é extremamente relevante para quem está nos ouvindo é que para você também crescer, você conseguir ser alguém diferenciado, você precisa estar preparado, né? Como você falou, se você não tivesse preparado isso lá atrás, hoje você não conseguiria ter aproveitado uma oportunidade de crescer. Então, quando eu também comecei ali, né, no marketing digital, eu estudei muito, né? Me dediquei muito, apliquei muito, como você falou. Fiz coisas que eu achava que para mim eram surreais, né? Como ir numa loja tentar vender o meu serviço, né? Então era uma coisa que inimaginável para mim, que sou mais quieto, mais tímido, introspectivo. Então venci várias barreiras, estudei muito, li muitos livros, fiz muitos cursos. Fiz igual você, só que como você falou, né, em Rondônia. Fui pro Fire em Belo Horizonte, são 3.300 quilômetros, né? Obviamente de avião ali, mas é uma caminhada considerável. E assim, arrisquei, investi, fui buscar justamente para você estar preparado para quando as oportunidades aparecerem, né, você de fato conseguir aproveitar elas. Sim, e é isso. Eu acho que esse nosso mundo do mercado digital, né, para quem gosta de competitividade, a gente está num lugar, acho que talvez hoje, o meio assim, mais competitivo, até que pela Congresso. Né? Eu sempre tento manter minha rotina de estudos, então hoje eu estudo com alguns dos players, né, para poder a gente melhorar não só aquilo que eu faço, mas aquilo que eu não sei, para poder também fiscalizar, para também poder, né, ver se a gente está com uma entrega muito boa, para a gente metrificar nossos resultados cada vez mais. Então, é isso, a gente não pode parar, né? Eu falo que a nossa carreira ela é como uma escada rolante. Se você para, você regride. Então, você tem que estar correndo, 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 correndo,
Porque se parar um pouquinho, você vai subir, vai perder todo o seu, digamos, o seu time, né? Até se você se reconectar com o mercado de novo, ver o que é demanda, o que não é. Então é legal aproveitar esse ritmo para poder se desenvolver e, de fato, né, tem um preço a ser pago. Então, não tem jeito. E nada substitui, né? Falo, sair daqui da congresso de 6 horas, 6 e meia, às vezes 7, vou na minha academia, volto, já tento manter minha rotina de estudo, sabe? Já tenho o que eu vou estudar no dia, seja um conteúdo de negócio, seja um conteúdo de tráfego, que é uma habilidade que eu não conhecia, agora eu já estou dominando. Então, é o que você falou, e aplicando, sempre, né? Exato. E como é que foi então essa transição ali para Congresso? Como é que foi você entrar numa área, pelo que você me falou aqui, você não tinha, né, até então, pelo que você me contou aqui, você não tinha domínio sobre essa área comercial, essa área. Como é que foi para você entrar e se desenvolver também, né? Ser alguém que conseguiu crescer bastante aqui dentro? Sim, ô Guilherme, eu acho que vendas ela é uma coisa muito técnica. Acho que a Congresso me acertou muito quando a gente montou, né? Quando eu entrei na equipe, você está diretora comercial, que é a Natália até hoje, o Darley, que ainda continua lá no comercial. Era uma equipe com perfis muito diferentes, então eu conseguia aprender várias coisas, né? Porque tipo assim, eu encaro, né? Por mais que eu seja uma pessoa bastante comunicativa, expansiva, eu sei que isso é uma característica minha. Né? Mas na hora de falar com o cliente, isso pode ter dois lados da moeda. Então, você tem que estudar o cliente, você tem que entender, tem que ter certa empatia. Né? E isso, o fato de eu me comunicar bem não é uma virtude. Eu pensava assim, a minha venda não pode ser pautada numa coisa que eu faço naturalmente. Eu tenho que ser bom naquele cara que eu perdi, eu tenho que avaliar aquela venda que eu perdi, porque eu falei demais. Né? Então, essa transição, eu acho que faz parte da gente entender o que a gente está vendendo, né? O nosso público de vendas ali, no início da Congresso, eu vendia muito a nossa plataforma, eu não faço o que eu faço hoje, mas existia uma atividade de negociação, né, que, enfim, ver a flexibilidade, ver a demanda do cara, entender aquilo e transformar aquilo em palavras para atingir, né, o objetivo dele. Então, foi isso assim que eu observei, que eu pude fazer. Estudei muito, agradeço o time, também tive muitas formações com a Natália, com o Luiz, com o Darley, que são pessoas, companheiros de time aqui da Congresso, que não dá para deixar de falar na minha trajetória profissional, né? E é isso, assim, eu acho que a gente é aquilo que a gente estava falando, de estudar, né, depois que sai do trabalho. Então você sabe, você consegue, se você tem uma autoanálise, você consegue ver aonde você está errando. Então, e aí vai se moldando, vai estudando, vai fazendo curso, vai, enfim, se desenvolvendo para atingir aquele objetivo, assim. Show? Eu acho que essa análise, né, constante de você mesmo, dos seus resultados, é que vão fazer, de fato, você evoluir, você crescer, que às vezes a gente está no dia a dia ali, fazendo uma atividade ou outra, mas a gente não para refletir o que a gente fez. Eu acho que esse pode ser um ponto que você cresceu bastante, né, que você estudou muito, mas você já aplicava, né, nas suas negociações e já via as abordagens que você podia fazer ou não para melhorar. Até por isso você cresceu muito rápido em pouco tempo, né, porque você conseguiu desenvolver isso. Exato. Acho também que o nosso modelo de negócio ajuda muito, né? Por ser uma startup, a gente é igual a Rafa, né? Que é outra companheira de time nossa, até brinca, fala que é igual um ano de cachorro, né? Em um ano você cresce 7 anos de aprendizado. Acho que também nesse ritmo, é um ritmo mais, assim, puxado, né? Com mais liberdade, mas também com mais responsabilidades, né? Então, eu acho que a gente tem uma série de fatores, aí, o fato de trabalhar em home office também, me ajudou muito a ter muito mais responsabilidade com os horários, né? Enfim, eu acho que é isso. Eu encarei como um trabalho e tem um exercício que eu faço até espiritualmente que eu acho que vale muito para a gente aplicar em qualquer área da nossa vida, né? A gente parar no final do dia, é um exame de consciência que a gente fala, né? O que eu fiz de mal hoje, né? E que eu posso melhorar? O que eu fiz de bom, mas eu ainda posso melhorar? E o que eu fiz de muito bom, que agradou a todo mundo, que foi realmente legal, que eu tenho que continuar fazendo. Então, você fazendo isso 3 vezes na semana, para o seu trabalho, para o seu relacionamento, enfim, para a sua vida, né, espiritual, para o seu corpo, cara, você vai conseguir ter um diagnóstico perfeito da sua vida ali, do que você está fazendo. E a reflexão é fundamental, né, para a gente entender para onde a gente está indo. Excelente, Arthur. Acho que foi bem bacana essas suas pontuações. Mas agora eu queria saber um pouco do Arthur, né, lado pessoal. O que você gosta de fazer e que de fato te ajuda a crescer na sua carreira, atividades, o que você faz hoje, atividade física, enfim, que você entende que potencializa você como uma pessoa. Porque o que eu quero bater muito na tecla, né, aqui também
é que a gente, né, é um ser humano só, então a gente tem coisas no nosso dia a dia que vão complementar, que vão fazer a gente crescer. Eu queria entender de você, o que você gosta de fazer, que você acredita que te deixa mais produtivo, que te deixa melhor, que faz você realmente ser uma pessoa ali que consegue entregar resultados no que quer que você faça. Ah, legal, cara. Eu acho, ô Guilherme, eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade também, né? Às vezes a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o objetivo daquilo, né? Eu digo assim, aquilo que vai dar de bom para a gente no longo prazo, no curto prazo, a gente é muito imediatista. Uma coisa que me ajuda, assim, se eu não for, eu me descontrolo todo, é a academia. Então, essa é a primeira coisa, assim, não é que eu priorizo, mas eu gosto de fazer porque regula o meu sono, né? Eu gosto de ler também, então, assim, não estou falando de livro técnico, não. Eu gosto de ler livros espirituais, gosto de ler ficção, igual já li Game of Thrones, Senhor dos Anéis, essa parte toda. Mas, pô, é muito chato falar, né? O que você gosta de fazer, né? E aí eu vou falar que eu estou lendo. Não, não é isso. Mas eu gosto também, quando eu tiro um momento de lazer, assim, cara, aí eu gosto de procrastinar. Então eu fico mexendo no celular, eu olho meu Instagram, fico vendo story. Porque você tem que ter um momento assim, né? Sei lá, meia hora, uma hora por semana. Enfim, eu gosto de ver vídeo no YouTube também. Então, gosto eu tenho uma paixão muito grande por tiro esportivo. Então, é uma coisa que me ajuda a concentrar também. Então, quando você está lá no alvo, você atira, você se concentra, né? É uma coisa que eu gosto de pesquisar também sobre, eu gosto de ver campeonato. E eu também tenho um hobby que eu acho que ninguém sabe disso, mas é de ficar vendo finais olímpicas de várias modalidades. Então, eu gosto de ver natação, corrida. Tipo, Michael Phelps, eu acho que eu já vi todos os finais dele. Eu realmente fico muito impressionado com isso, acho muito legal. Caramba, que legal. Não sabia mesmo não. Mas acho que realmente são coisas bem legais aí que é isso, né? Acho que se a gente foca muito em alguma coisa, acaba que vai prejudicando a longo prazo, né? A gente precisa ter essas fugas, a gente precisa ter uma atividade física, a gente precisa espairear a mente aí, como você falou, e acho que são coisas que ajudam, né, a gente a crescer, a se desenvolver. Eu também hoje musculação faço todos os dias, não todos os dias, porque às vezes eu faço basquete, aí o corpo fica destruído e aí eu só consigo descansar, mas realmente são atividades que ajudam, né? E eu falo que eu consigo até ser mais produtivo, entregar mais resultado quando eu pratico as atividades, né? Quando eu cuido da minha alimentação, da minha mente, né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente consiga ter resultados a longo prazo, conseguir, né, de fato, desenvolver. E essa questão de aprender, igual você falou, né? Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais buscando aprendizado, né? Buscando estudar, nunca parar de estudar, porque né, as coisas mudam, né? Nessa pandemia, quantas coisas não se transformaram, cresceram muito rápido. Então, o que já era mais que difícil, né? Quem não estava no digital, hoje é praticamente inviável, né? Sim, sim. E eu falo isso, né? A Congresso é um case muito bom. A empresa surgiu em 2019, quando a pandemia chegou, né? São condições que o mundo impõe a gente e a gente estava preparado, sabe? E aí o salto foi muito grande. Eu penso nisso, né? Penso que as coisas mudam o tempo todo. Acho que aprender é uma coisa assim fundamental para a gente. E foi o que você falou, né? A gente aprender com outras pessoas, ter esse olhar para todo mundo pode ensinar alguma coisa. Sei que é um clichê que todo mundo fala isso, mas é, eu sempre estou buscando, porque o digital permite isso. Então, hoje, se você quer fazer um curso de yoga, se você quer fazer um curso de qualquer coisa, eu vi até curso de jardinagem na Hotmart, né? Curso de fazer sorvete em casa, você tem. E por que não você não vai aprender isso? E Então, com os melhores, né? e com os Antigamente melhores. você tinha que fazer com os professores que estavam na sua cidade. Então hoje não, você Exato, consegue ter os tops, né? exato, exato. Então, assim, essa transição de carreira foi muito tranquila para mim, né? Só em resumo, porque eu não sei se eu cheguei a aprofundar muito nisso, porque justamente, né, eu sempre estive aberto, né? Então, se o mercado está indo para esse lado, né, e eu tenho potencial, estou me especializando nisso, por que não, né? Não continuar né, seguindo esse rumo que a vida está me dando, sabe? Então, acho que a gente tem que ficar um pouco esperto quanto a isso, porque às vezes não é o que a gente quer, né? Não é nem nunca, na maioria das vezes, inclusive.
Então, como é que foi, né, para você essa transição, né, de fazer engenharia elétrica e hoje estar numa área completamente diferente, né? Como que foi abandonar uma carreira que é completamente diferente, né? O que que você teve que pensar ali que realmente te fez acreditar agora, não, vou criar uma nova carreira e você tá vendo que realmente essa que vai te dar um futuro que você acredita, que você gosta, né, de fazer. Sim, ô Guilherme, tipo, para as pessoas como eu, né, eu costumo, não sei se você conhece os temperamentos sanguíneo, aí é o que o pessoal fala que eu sou, mas a gente tem muita dificuldade às vezes, em manter um foco em alguma coisa, né? Então, qualquer oportunidade que vai surgindo, você vai achando. Então, eu já oscilei por várias coisas na minha vida, desde, né, concurso público até, enfim, vender alguma coisa, sabe, avulso. Então, como eu te falei, o digital foi até hoje foi o que mais me chamou a atenção. Eu, opa, isso é daqui. E antes, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei com vendas de materiais elétricos. E eu confundi vender, o ato de vender com gostar de engenharia. Entendeu? Então, assim, de engenharia elétrica. Só que eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito competitivo e sempre dei o meu máximo, porque eu tinha bolsa na faculdade. E eu sempre fui um bom aluno, né? Nunca negligenciei. E a engenharia, eu sou grato pela engenharia, porque ela abriu todas as portas para mim, ela me ensinou um raciocínio, ter um raciocínio muito analítico de resolver problemas com rapidez, isso eu não acho que é clichê mesmo. Hoje, se a pessoa faz engenharia e faz bem feito, ela consegue ter esse tipo de raciocínio desenvolvido. Só que, como eu falei, não foi tipo assim, eu abandonei a engenharia. Eu acho que eu abandonei a engenharia, não agora, quando eu me formei em maio, e sim no segundo semestre da faculdade, quando eu optei por ser presidente da empresa Júnior, e ali eu já sabia, né, que eu ia trabalhar com marketing digital, que eu ia trabalhar com algum negócio, que eu não ia seguir a área, porque eu acho que, aí até uma coisa que eu converso, a engenharia ela me limita muito, né? Então eu não me imaginava num canteiro de obras ou, né, fiscalizando uma equipe. Né? Eu faria isso se eu precisasse, né? Se a minha família dependesse disso, não nego. Mas podendo escolher e vendo assim, o que eu tenho de habilidade, né, eu acho que hoje eu tô trabalhando numa área que me potencializa muito. Então, potencializa tudo que eu tenho para oferecer para a nossa sociedade. E aí não tem jeito, você tá trabalhando, está entregando resultado, óbvio que o retorno vem, né, de qualquer forma. Eu também acho que, né, fiz engenharia de produção. Também foi uma coisa que me agregou muito, mas também não via que seguindo essa carreira tradicional iria me fazer chegar onde eu queria, não me via trabalhando na área industrial e fui buscar empreender, né? Então, muito disso que você falou. E eu acho que é bom bater nessa tecla realmente porque tem muitas pessoas que estão nessa caminhada, fazendo algum curso, né, fazendo alguma graduação, finalizando, ou já para entrar no mercado de trabalho, ou não conseguiram uma oportunidade na área que fizeram a graduação, mas é parar para refletir, né, de fato, se é realmente isso que você quer, se tem alguma outra área que você possa se ingressar, seguir, né? Hoje tem tantas. Hoje, com essa parte do digital crescendo muito, tem N possibilidades, por exemplo, para você atuar, para você crescer, né? E várias coisas que hoje não dependem tanto de uma graduação e sim da sua habilidade, né? Do que você consegue de fato entregar, né, de resultado para aquela empresa ou, enfim, para o seu próprio negócio, que seja. Perfeito, perfeito. Eu penso assim, a gente sempre tem que solucionar problemas das pessoas, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito bom, um exercício muito bom, às vezes você está no sétimo, oitavo período, e o nosso, como eu falei, a zona de conforto, vou desistir de tudo. Não, cara, termina, não compra briga com seu pai, com sua mãe, mas faz parte do processo de amadurecimento você terminar aquilo que você começou. Então, tipo assim, é um compromisso que você fez com seu pai, que é um compromisso. Eles não entendem, enfim, quem manda, eu falo isso por mim, quem manda na minha vida, né, quem construiu, quem vai construir a sua carreira é você. Mas a partir do momento que você, né, se colocou assim, não estou falando que é o caminho certo, que você deve seguir, não. Mas no seguinte, você começou a graduação, termina, e termina bem feito. Porque aquilo ali, né, não vai te fechar numa porta, muito pelo contrário, às vezes pode abrir de uma área, né, igual eu falo, do intercâmbio. Eu sabia, do segundo semestre da faculdade, eu sabia que eu não queria engenharia elétrica, eu sabia que eu não ia trabalhar com aquilo 40, 50, 60 anos da minha vida, eu sabia. Mas como eu tinha uma bolsa, era a condição que eu tinha, eu dei o meu melhor ali, e aí não tenho vergonha de falar nisso mesmo, fui o melhor aluno da turma, tá? Nunca perdi em matéria nenhuma, nunca coloquei a minha bolsa em risco, mas isso abriu a porta da experiência que mudou a minha vida e fez eu enxergar tudo isso, que foi o meu intercâmbio. Então, fazer o que tem que ser feito, fazer muito bem feito,
não vai te fechar porta nenhuma. Então, às vezes, você pode estar em dúvida, Guilherme. Eu gosto de falar isso, porque quantas vezes eu pensei em trancar a faculdade e, graças a Deus, eu tinha uma pessoa, um amigo, que falava: Arthur, não tranca, termina, porque se vier uma outra oportunidade, os seus pais vão entender. Não, pelo menos o Arthur, né, terminou a faculdade e ele já está, né, enfim, já tem maturidade para entender aquilo. E eu nunca reclamei, nunca enchi o saco, nunca falei com ninguém. E as pessoas vão percebendo para onde a vida vai te jogando por esse caminho. Né? Mas tem certas etapas, até para a gente, né, amadurecer, que a gente precisa cumprir. Né? Não é, eu amo trabalhar com marketing, mas tem trabalho operacional que eu não gosto de fazer. Eu vou lá e faço, tem que ser feito. Né? O Guilherme também vai poder falar sobre isso. Tem coisa que não tem jeito, é chato, tem que ser cumprido, faz parte do processo. Né? Mas, assim, se for para você, se você tiver muita coragem de peitar e falar assim, estou trancando e vou começar do zero, também está tudo bem, né? Cada um que lide, né, com a sua vida. Eu acho que dá para conciliar os dois até você ter, né, digamos assim, uma independência que você possa abandonar aquela área acadêmica que você não queria e seguir no digital. Penso assim. Sim, concordo também, porque... Mas o que eu vejo que realmente vai fazer a diferença, que você citou também na sua fala, é você se dedicar, é você buscar sempre o seu melhor, você buscar se destacar, porque se você se destacar, naturalmente as pessoas vão te indicar. Então, eu também me destaquei muito na graduação, fui um dos melhores alunos, consegui, né, terminar o curso, a nossa turma entrou com 50, formou 5, se eu não me engano agora, 5 ou 4. Então, assim, fui um dos formados ali, consegui desenvolver tudo, me acrescentou demais, né, como pessoa, desenvolvendo. E como eu comecei como você falou, buscar essa parte do marketing, né, meus próprios professores viam isso e me indicavam serviços, me indicavam. Então, se você se dedicar, de fato, você consegue construir tudo isso, né, e para mim também foi fundamental a graduação, apesar de que para mim, assim... Eu gostava da engenharia de produção, não me via atuando em algumas áreas, mas sabia que tinha um leque de oportunidade muito grande. Mas foi só no 9º período, eram 10, que eu de fato descobri o que eu queria. Então, como você falou, já tô ali, vou terminar, vou finalizar. E ali continuei, finalizei tudo e comecei a empreender, mas empreender na engenharia de produção, né? Então eu fundei ali o primeiro congresso online de engenharia de produção, também me abriu muitas portas até chegar hoje na Congresso. Então é isso, né? Sou muito grato a essa trajetória, que eu não larguei, que eu continuei, poderia ter feito outra coisa e não estaríamos aqui conversando hoje, né? Mas eu acho que, né, é isso mesmo que você falou. Acho que é se dedicar, é tentar encontrar, buscar sempre descobrir o que você de fato quer, né? Como você falou, você já não sabia o que você não queria ali, mas você continuou e já buscou outras alternativas, como foi a questão dentro da graduação mesmo, né? A empresa, né, empresa júnior que você foi, o intercâmbio, então você buscou ainda alternativas ali para aproveitar ao máximo, né, a sua graduação. Porque a graduação ela abre, né, várias portas, você tem abertura com várias empresas, até que você queira fazer um trabalho, conhecer, né, você tem mais aberturas do que você tá sozinho, por exemplo, né? E, tipo assim, o mais legal disso tudo é porque a gente aqui, Guilherme, a gente vê muito hoje na internet, você sabe disso, né, do pessoal falando: queime suas pontes, queime seus barcos, não volte atrás, é só... E eu parto da premissa que não é assim, né? A vida não é a win, né? Eu sou mais conservador, assim, nesse aspecto. Eu não acho que você tem que queimar tudo e, tipo, não, vou dar uma virada. Como eu falei, né? A mudança, pelo menos na minha vida, ela sempre foi um processo. Né? Então, ela nunca é um evento. Você escolhe mudar, mas a sua mudança vai sendo construída dia a dia ali. Né? Então, foi o que você falou, você vai maximizar seu resultado, né? Mal ou bem, você foi um cara que se dedicou pra caramba na graduação, construiu o Conect, e o Conect te abriu hoje a porta para você ser empreendedor numa área que você gosta de fazer, né? Lida com marketing diretamente. Então, assim, fazer o que tem que ser feito, muito bem feito, acho que vale a pena em qualquer esfera assim, da sua vida. Né? É compromisso, acho que isso é compromisso e disciplina, acima de tudo. Exato. E para complementar esse final aí que você falou, também sobre essa questão de queimar pontes, né? Como você falou, né? Que o pessoal prega muito, mas depende muito das circunstâncias que você tá, da sua situação, né? Então, quando eu comecei a empreender, por exemplo, eu gosto sempre de frisar isso, né? Que eu falei, não quero trabalhar numa indústria, não quero ir para uma área. Eu ainda morava com os meus pais, então eu não precisava pagar energia, não precisava pagar nada, tinha tudo pronto. Então, foi um ano que eu poderia me dedicar a isso, e se desse errado, tudo bem, eu vou procurar um meu emprego e não teria problema. Mas eu sabia que eu tinha essa oportunidade.
mas já buscava minha independência desde sempre, então já ia casar no ano seguinte, por isso que eu falo um ano ali, eu já ia casar e realmente eu tinha que ter o meu canto, minhas coisas, né? Então realmente foi planejado, né? E aí eu tinha esse momento, eu me dediquei todas as forças que eu tinha, né? Naquilo que eu acreditava e as coisas foram acontecendo, né? Então acho que realmente é isso, é ter essa consciência, porque vai depender muito da onde você tá, das suas circunstâncias, né? Eu acho que de todas essas variáveis para de fato você fazer isso. Perfeito. E eu, Guilherme, mas eu acredito muito, tipo assim, na vontade, na persistência, que quem, de fato, você pode fazer tudo errado, mas se você persistir, cara, vai sobrar alguma coisa de bom para você, assim, em qualquer área da sua vida, sabe? Então, também foi legal essa pontuação sua aí. Exato. E aí, Arthur, para a gente já chegar aí ao final do nosso bate-papo, que tá bem bacana, a ideia desse podcast, né? Então, o nome Clutch, né? Eu vou te explicar aqui o que é Clutch e vou te fazer uma pergunta final também, né? Sobre isso. Né, como eu falei lá um pouco no começo, né? Sou apaixonado por basquete aí, jogo aí há mais de 10 anos. E clutch é um termo utilizado para jogadores que nos últimos segundos fazem um arremesso final, faltando poucos segundos, poucos minutos, e ali tem uma jogada para ele já preparada para ele fazer o arremesso, mas é dentro de quadra, né? Com toda a bagagem de treinamento que ele teve durante anos, que ele decide o momento que ele vai fazer o arremesso final para ganhar a partida. E ele age isso através da intuição dele e através do coração dele, de identificar realmente aonde é esse melhor momento dele fazer aquele arremesso para ganhar a partida. E ele faz isso várias e várias vezes. A analogia que eu quero trazer aqui para o podcast qual foi o momento da sua vida que você teve que agir com essa sua intuição, com seu coração, para tomar uma decisão muito difícil e poder, de fato, né, seguir aonde você acreditou que seria, né, um melhor caminho. Eu sei que tem vários momentos desses, acho que a gente conversou sobre vários, mas eu queria que você me falasse qual para você foi o mais importante, aquele que você acredita que foi esse divisor de águas, mas foi muito difícil a decisão e você teve que agir com essa sua intuição para conseguir tomar essa decisão. Sim, pegando uma analogia da minha mãe, né, do cada escolha uma renúncia, mas sem dúvida é o que eu falo. O ponto de mudança na minha vida, assim, a gente da engenharia sabe, né, que tem aquele ponto de inflexão, né, e esse ponto de inflexão começou muito pequeno, no curto prazo ele não deu muito resultado, muito pelo contrário, eu gastei muito dinheiro para poder desenvolver, mas foi a empresa Júnior. Assim, foi aonde tudo isso, assim, para mim fez sentido, foi onde eu conheci as pessoas, foi onde eu aproximei o contato do Luiz Gustavo, né? Foi um trabalho voluntário que eu fiz de 2 anos na universidade, mas a decisão de fundar um CNPJ, de liderar o processo, né, de errar muito, enfim, foi o que me mudou para isso, sabe? Porque abriu as minhas. Foi quando você tem aquela sensação mesmo de tirar a venda do seu olho e falar assim, pô, eu vou assumir esse compromisso, né? E aí foi a partir daí que tudo começou a se moldar. E se você me permite, Guilherme, outro ponto, o segundo foi quando eu topei, né, entrar na Congresso. Não sei se eu já te contei isso, mas eu sabia que no dia que eu recebi a proposta, né, se eu tivesse aceitando aquilo, eu estaria fechando as portas para a minha graduação de 5 anos. Né? Então, também foi uma das coisas que se me perguntasse se eu me arrependo, jamais, né? Se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria tudo de novo. E, enfim, foram esses dois pontos assim que mudaram o meu jogo. Né? O do último ponto é mais de prova, né? Porque você percebe meu desenvolvimento ao longo desse último ano. Vou fazer um ano de congresso agora em agosto. Né? E não me arrependo, acho que foram esses dois aí. Muito bom, Arthur. Acho que realmente, né, esse da Congresso foi um ponto bem relevante, porque você estava, né, participando desse processo que acabou não dando certo, já teria que buscar outras oportunidades na sua área, né, então foi realmente abandonar, né, tudo que você tinha feito ali para seguir outro caminho. Não abandonar, né, como você falou, tudo te agregou, tudo fez ser quem você é hoje, as oportunidades que você teve, mas de fato escolher um caminho diferente, né, não ficar, né, naquela área. Não, e de fato, esse conceito do cluster, essa analogia que você fez, é muito isso, que eu me recordo, no dia da entrevista, eu ainda no quarto, não tinha nem setup, nem nada, né? E você com aquele frio da barriga, e você sozinho, você tem que ir com o coração mesmo, você tem que dar resposta com o coração ali, e você faz uma escolha no improviso, você não sabe muito bem se vai dar certo, mas é aquilo que a gente falou da preparação. Eu acho que
a preparação ela te ajuda a superar o medo. Então você fala assim, pô, eu consigo fazer isso aqui. E se eu não conseguir, eu vou arrumar um jeito de entregar, né? E eu acho que esse da Congresso assim, ainda é muito latente, sabe? Eu ainda consigo lembrar do momento, né, da reunião, enfim. E foi muito bom relembrar isso. Muito bom, Arthur. Acho que foi bem bacana o nosso episódio, né? A gente falou sobre várias coisas da sua trajetória, do seu perfil. E a ideia era essa mesmo, né? Compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, para que eles consigam também ver nessa trajetória que você teve, que você trilhou e conseguiu de fato atingir um resultado que você está buscando, né? Eu sei que você ainda tem, né, tá só no começo, né, da sua trajetória, então tem muita coisa ainda para conquistar, mas você já conseguiu chegar no direcionamento e hoje você consegue fazer uma atividade que você, pelo menos, né, a gente que está aqui próximo de você acompanha, que você faz com paixão, que você realmente gosta do que você está fazendo, do resultado que você está gerando, do impacto, né, que a gente está causando. Então isso é muito bom de ver e mostra que realmente você já está no caminho que você acredita e com certeza só tem a crescer, a seguir. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado por ter participado aí desse episódio, compartilhado com a galera aí um pouco mais da sua trajetória. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Você sabe também que, acima de tudo, você é um mentorzaço, um exemplo, né, que eu tenho aqui de vida, de superação dentro do marketing, né, uma referência, sabe disso. Eu espero que tenha sido proveitoso para a galera e quem quiser, né, a gente aí da Congresso, nós estamos às ordens e é muito o que você falou, né, de causar impacto também, não é só o trabalho pelo trabalho, né? Então a gente impacta aí, já temos mais de 1,5 milhão de congressistas na nossa plataforma e isso é muito importante, né? A gente vê os feedbacks, né, que a gente recebe, então a gente trabalha, né, a gente serve aos outros para levar conhecimento e transformar a realidade de pessoas como a gente, né? Afinal, acho que a Congresso se pauta muito nisso. Né? E eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Se quiser também deixar aí suas redes sociais, quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais aí sobre você também, trocar uma ideia. Beleza, meu Instagram é Arthur Alvarenga N, Arthur sem H, e o meu LinkedIn é Arthur Alvarenga, você também encontra, né, no LinkedIn da Congresso, enfim. Tá? Então é só me procurar lá. Qualquer dúvida sobre intercâmbio, qualquer coisa. Em breve também, Guilherme, acho legal falar, vou gravar um negócio só como conseguir intercâmbio, né, na Congresso, mas aí vocês acompanham também as redes sociais da Congresso, para ver quando esse curso meu vai sair aí, tá joia? Pô, seria excelente. Só do nosso bate-papo aqui já saiu muita coisa legal, né? Acho que tem muita coisa aí pro pessoal que quer buscar isso. Eu acho que é uma experiência que você já viveu e é incrível, né? Sim, sim. Vai sair em breve. Valeu então, Arthur. Valeu aí quem está nos ouvindo e até um próximo episódio.